Bem-vindos ao nosso segundo vídeo, nessa sequência, que estamos e vamos estudar mais a fundo agora dos sinais, o estado da família e da igreja, do casamento e da igreja nesse tempo do fim. O que está acontecendo? Vamos entender pela palavra de Deus claramente que tudo o que nós estamos vendo e vivenciando está pré-escrito na palavra. Está dito por Deus muito antes que as coisas acontecessem. Mais um grande motivo para a gente ficar cada vez mais dependente da palavra de Deus e ouvir menos murmúrios, moldes do mundo. Então agora, nesse segundo vídeo, vamos entrar fundo na família e a igreja nos últimos dias. O que a Bíblia diz que identificam se nós estamos vivendo ou não nos últimos dias. Então eu quero começar com vocês em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Você quer pegar aí? Pega. É importante sempre estar com a tua Bíblia junto, que você vai ver que nós vamos estudar a fundo a palavra. Então, eu uso sempre a NVI, é a que eu mais me identifico, porque eu estudo nos originais. Ela tem uma linguagem mais acessível, sem alterar a identificação das palavras originais. Então, se você tem NVI, ótimo, tá? Se não, pega qualquer outra versão que Deus te inspire pelo Espírito Santo. Vamos lá. Alguns sinais dos últimos dias. Vamos ver. Por exemplo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz: saiba disto. Está falando para você e para mim. Saiba disto. Toda escritura é divinamente inspirada. Olha só, saiba disso. Nos últimos dias, então já está identificando. Será que está falando dos últimos dias? Será que estamos vivendo os últimos dias? Saiba disso. Nos últimos dias virão tempos terríveis. Uau, já podia parar aí. Sobrevirão tempos terríveis. Mas daí explica um pouco mais. Versículo 2, de 2 Timóteo, capítulo 3. Os homens serão egoístas. Uau! Vocês vão ver que no slide aqui eu boto cores diferentes, não tem muita técnica os nossos slides, mas eles identificam mais fortemente alguns temas, alguma ênfase que a Bíblia dá. Então, os homens nos últimos dias serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, olha só, desobediente aos pais, ingratos, sem amor pela família. Algumas versões dizem sem afeto natural, porque está se perdendo na família o afeto natural, o abraço, o carinho, sem amor pela família. Serão os homens irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Já vamos continuar no versículo 4. Vamos dar uma meditada nisso. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, mas aqui chama atenção, porque o tema aqui também é família, é a ênfase do nosso ministério e do nosso testemunho. Desobediente aos pais. Irmãos, isso aqui, eu estou com 71 anos agora em 2025. Agosto de 2025, estamos iniciando esses estudos profundos da palavra. Eu estou com 71 anos e meio. Cara, nunca vi, irmãos, uma geração de filhos desobedientes. E não estou falando só do mundo lá fora, na vida da igreja. Quem manda em casa são os filhos. Quem manda em casa não é o pai, o cabeça. Cabeça são os filhos. O choro, a manha, entende? O bater pé, o gritar, ou ficar com o celular, senão ele não come. Senão o pai, a mãe tem que obedecer o filho. Eu não vou comer isso. Eu só quero comer aquilo. Eu não vou comer se o celular, ou o tablet, ou a televisão não estiver ligada. Filhos desobedientes aos pais. Uau! Nunca se viu isso, queridos. Era uma honra, 20, 30 anos atrás, era uma honra para os pais mostrar filhos obedientes. Que o pai diz, agora não. Ou o pai ou a mãe, o filho só para. Ele pode até insistir uma segunda vez, mas obedece.
que vivemos hoje, queridos? Filhos desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, filhos ingratos, ímpios. Uau! Matando os pais, abandonando os pais, envergonhando os pais, claro, boa parte foi semeado. Ingratos, ímpios, sem amor pela família. Irmãos, olha que identificação. Presta atenção aí no slide, eu boto bem grande. Desobediente aos pais, sem amor pela família. Meu Deus, hoje as casas, os lares, é mais um hotel, onde todos vêm pelo menos para comer alguma coisa e dormir, sem afeto natural, sem afeto, dedicação, tempo um com o outro, sem um ambiente de amor. Deus é amor, amor na palavra original, no ágape, palavra ágape, amor é receber com alegria, tratar com carinho, com afeto. Às vezes tem mais amor pelos pets e se chama de família do que entre marido e mulher, pais e filhos. Isso não existe. Existe porque a Bíblia diz que seria assim nos últimos dias. Você lembra que o versículo 1 começou? Saiba disso, nos últimos dias, está aqui, sem amor pela família. Os homens serão egoístas, irreconciliáveis, caluniadores. Vai sair um livro nosso agora sobre isso. É o dão de língua. Não é o dom, é o dão. É usar a língua para caluniar, para ferir, irreconciliáveis, sem domínio próprio. A língua que inflamada pelo inferno, como diz Tiago 3 e Provérbios, que diz: a vida e a morte estão no poder da língua, infelizmente. E os que a usam comerão do seu fruto. Infelizmente, a maioria usam com o poder da morte da língua. No casamento, com os filhos. Falando, não te amo mais, você é uma encrenca, você é isso, filho, você é desobediente, filho, você é isso, você é aquilo, um rebelde, cara, lançando palavras de morte, como diz aqui, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores. Meu Deus, na igreja hoje, quanta traição, nos casamentos, quanta traição. Óbvio, os casamentos são o resultado da igreja, a igreja é o resultado dos casamentos, acabamos de ver no vídeo anterior, Efésios 5. Traidores, se traem no casamento, não vão trair na igreja, está aí, está cheio de gente traindo seus pastores, seus pais espirituais, aqueles que dedicaram tempo, formaram a sua vida, seu caráter, sua família, daqui a pouco traem. Eu tenho meu ministério. Não estou dizendo que tenha um chamado, mas nunca é traição. É debaixo de bênção. Precipitado, soberbo, mais amantes dos prazeres, presta atenção no slide, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Botei bem grande em amarelo. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Irmão, muita gente frequenta a igreja, porque na igreja ela gosta das músicas, ela gosta do ambiente, ela tem prazer em fazer de conta que é cristão e ouve pregação, mas não muda nada. Pelo que a igreja ou pelo que o ambiente cristão lhe dá de prazer, ou nos relacionamentos familiares, enquanto um dá prazer para o outro, tudo bem, mas depois já não amo mais. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Verdadeiros coach, verdadeiras pregações que dão prazer às pessoas. 2 Timóteo capítulo 4, prega a palavra, versículos de 1 ao 4, prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque haverá tempo, e esse é o tempo que está falando aqui, em que não suportarão a sã doutrina. Antes, acumularão mestres para si, com coceira no ouvido, para ouvirem segundo os seus próprios desejos. Palavra original, paixões, edone. Querem ouvir aquilo que lhe agrada, comichão no ouvido, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí o versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Olha aqui do que está falando. Falando do que se diz cristão, evangélico, crente.
aparência de piedade. Vai no culto, vai na missa, mas a vida não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tudo isso aqui se encaixa na sua vida. Egoísta, avarento, entende? Sem amor pela família, de filhos desobedientes aos pais, tudo aqui traidores, precipitados. Tem aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí finaliza o versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 3. Afaste-se destes também. Cara, nós temos que pensar com quem nós andamos. Que a Bíblia está dizendo, se é pessoa que tem aparência de piedade, mas vive isso daqui, eu tenho que cair fora, porque não adianta, as más companhias corrompem os bons costumes, a Bíblia diz também. Tu começa a andar na lado de pessoas hipócritas, que não dá valor para a família, que não educa bem os filhos, que é cheio de machismo ou cheio de feminismo, não tem, vai se contaminar. A Bíblia diz, cai fora. Busca pessoas que tu vê a palavra de Deus trazendo efeito, viva e eficaz. Vamos continuar. Agora, mais alguns sinais dos últimos tempos. Pegue comigo em Lucas 21, versículos 10 e 11. Lucas 21, 10. Aí Jesus falando de outros sinais dos últimos dias. Nós vimos lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Fala do ser humano, fala da família, dos relacionamentos. Agora não, agora já abre um pouquinho mais. Fala da terra como um todo. Olha o que diz. Então lhes disse, Jesus, sobre os últimos dias, nação se levantará contra a nação. Uau! Reino contra reino. Olha a briga, direita e esquerda. Nação contra nação. Olha só. Cara, um noticiário antecipado. 11, olha só, haverá grandes terremotos. Pega, pesquisa no Google aí. Estatísticas de terremoto. Tu vai ver como a Bíblia tem razão. A frequência de terremotos e a intensidade deles estão cada vez maior. É Jesus anunciando os últimos dias. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Fomes e pestes. Covid, H1N1, da vaca louca, de tudo quanto é tipo. Pestes. E acontecimentos terríveis. Olha o que nós estamos vendo, irmão. Olha o que aconteceu lá com Israel. Olha o que tem acontecido em tantos lugares, Ucrânia, em tantos lugares, meu. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Qual é o maior sinal para mim, pelo menos, proveniente do céu? Camada de ozônio. Olha a destemperada, vamos dizer assim, da terra. O desequilíbrio da natureza. Tempestades cada vez maiores. Todo tipo de flagelos vindo do céu. Aí, continua agora no capítulo 21 de Lucas. Agora passamos por versículos 25 a 28. Lucas 21, 25 a 28. Haverá sinais no sol. Hoje, os grandes telescópios, satélites, veem as explosões solares e as consequências disso. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Luas de sangue, você lembra? As frequências que houve como nunca. Na terra, falando agora do planeta, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Olha só. Angústia e perplexidades pelo bramido e agitação do mar. Está falando do quê? Dos tsunamis. Tudo a Bíblia descreve. Estamos vivendo os últimos dias. Agora estamos nos preparando para ele. Por isso que eu comecei com Efésios 5. Continua ainda Lucas 21. Agora o versículo 26. Os homens desmaiarão de terror. Olha o que o terrorismo tem feito. É o exército incontrolável. Olha o que tem acontecido com Israel, com os terroristas. Olha o Irã. Olha lá os Houthis
afrontando as grandes nações. Os homens desmaiarão de terror. Apreensivo com que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Irmão, o mundo espiritual está todo de cabeça para cima, irmão. E agora, vocês vão ver o slide agora, que coisa tremenda. Então se verá, versículo 27, o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Tem uma figura que tenta mostrar isso. Então se verá, meio de tudo isso, a nossa esperança. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Vocês se lembram quando Atos 1, ali nos primeiros versículos, especialmente o 9, 10 e 11, quando Jesus começou a subir aos céus, os apóstolos ficaram olhando, 2 anjos desceram e Jesus estava desaparecendo nas nuvens, e os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu, para o alto? Esse Jesus que vocês viram subir voltará da mesma forma como vocês viram subir. Ele subiu e se escondeu nas nuvens. Agora ele vai voltar sobre as nuvens. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Você se alegra com isso? Se alegra com isso? Eu me alegro. Quando começar, versículo 28, quando começarem a acontecer estas coisas, olha o que a Bíblia diz. Olha no slide a ênfase das cores, das letras. Quando começarem a acontecer essas coisas, já começaram, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. 1, 2, 3. Yes! Tem costume, quando ministro por aí, muitos até brincam com a gente. 1, 2, 3. Yes! É algo muito forte, algo que incendeia o nosso coração, que alegra o nosso coração. Essas coisas estão acontecendo. Eu estou levantando os olhos para os céus, porque eu sei que a minha redenção está próxima. A volta de Jesus está próxima, nas nuvens. Vamos ver com detalhes como tudo isso vai acontecer. A nossa redenção está próxima. Olha só a imagem também. A igreja subindo para encontrar com Jesus nos ares. Vamos lá. Agora vamos ver a situação da igreja. Então nós vimos do ser humano, egoísta, avarento, filhos desobedientes aos pais, sem amor pela família, traidores, precipitados, aparência de piedade. Vimos um pouco do que está acontecendo no planeta Terra, sinais no sol, na lua, nas estrelas, terremoto, tsunami, nação contra nação, está tudo acontecendo, e a nossa redenção cada vez mais próxima. Agora, eu quero dar uma ênfase no que a Bíblia fala do final dos tempos sobre a igreja. Olha só o que a Bíblia prediz da igreja que nós vivemos hoje. Olha só. Apocalipse 3, versículos 14 a 22. Eu não vou ler todo, mas você pode ler em casa. Apocalipse 3, 14 até o 22, fala da igreja de Laodiceia, que é a história da última igreja, o estado da última igreja, porque vem desde da primeira igreja até a 7ª igreja. Essa é a igreja do tempo do fim. Olha como é identificado essa igreja de Laodiceia, que é o tempo que nós vivemos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, versículo 14 de Apocalipse 3, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação, Deus falando, o Criador falando, para a igreja: conheço as suas obras. Para você, para mim, como parte da igreja, conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Também boto com cores diferentes aqui para chamar a atenção mesmo. Assim, porque você é morno, diz Jesus, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, para mim isso aqui é uma das maiores identificações, infelizmente, da igreja hoje. Nem frio, nem quente. Não tem muita diferença entre um homem, um jovem, uma mulher, uma jovem, um marido, uma esposa, um casal, uma família que se diz da igreja,
e a família do mundo. Meu Deus, é uma mornidão, não é real a sua vida, não é quente, não é amor pelo Senhor, dedicação ao Senhor, a palavra de Deus, não. Romanos 12, se lembram? 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, que apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. O evangelho que não se prega, uai. Portanto, amolde-se, não se amolde a um padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Não se amolde ao padrão desse mundo, é o que está me mostrando aqui. Não é frio nem quente. Vai na igreja, talvez esteja pregando, talvez produzindo até vídeo, coisa para criar sensação, mas lá dentro frio, morno. Tanto é que Jesus disse, antes fosse frio, vai para o mundo, viva tudo que o mundo dá, mas não fica um pé na igreja e um pé no mundo. Jesus vai vomitar da boca. Olha que sinal da igreja nesse tempo do fim. Agora a pergunta é, o que é que está esfriando em nós? O que é que está esfriando em nós, que está profeticamente declarado pelo próprio Jesus, tanto em Apocalipse como em Timóteo e tantos outros textos? O que é que está esfriando em nós como igreja? Mateus 22, 35 a 40. Pegue comigo aí junto, vamos analisar junto. Olha o que Jesus está falando do primeiro e maior mandamento. Versículo 36 de Mateus 22. Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Meu Deus, a primeira coisa, e aí diz, esse é o primeiro e o maior mandamento. Como é que está a sua vida em amor ao Senhor, entrega, dedicação ao Senhor? Você tem tempo com Ele, você se dedica a Ele, você se entrega a Ele de fato com paixão, de todo o coração. Você é uma pessoa que ama a Deus com toda a sua força, com todo o seu poder, com toda a sua mente, com toda a sua alma? Ou é mais ou menos morno? Então seja frio, esquece Deus. Ou intensifica teu amor, a tua dedicação, seu tempo a Ele, a sua palavra. E aí segue. O segundo mandamento é semelhante a ele, ao primeiro. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos, versículo 40, dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos, amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todas as suas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vai te entregar, vai apresentar teu corpo como sacrifício vivo, por amor, como Cristo nos amou. Eu amo. Quem é o meu próximo mais próximo? Vamos ver agora. Que é difícil de amar. Que é bem mais difícil. Amar as pessoas das redes sociais é lindo. Mas quem eu convivo todos os dias, aí é que o verdadeiro amor quente, pelo amor a Deus, me leva a amar meu marido, minha esposa, meus filhos. Uau! Então quem é o meu próximo mais próximo? Vamos ver isso em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 4 e versículos 8. Pega aí, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 4 e 8. Olha o que diz o versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Como? Cuidando de sua própria família. Você vai ver o slide, muita ênfase, cuidando de sua própria família, é colocar a religião em prática. E retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, olha só, o que não pode esfriar é meu amor a Deus, porque esse é o primeiro e maior mandamento. E se eu amo a Deus, por causa desse amor com Deus, eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E quem é o meu próximo mais próximo? Descrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. É cuidar da minha própria família.
cuidar, amar, zelar pelo meu testemunho. Eu preciso que a imagem de Cristo, a imagem de Deus, seja refletida nesse ambiente que Deus me colocou, a minha família. Cuidando da sua própria família, aqui é muito específico, que filhos e netos aprendam a retribuir o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então não adianta você dizer que é crente, que é evangelho, que vai na igreja, talvez seja até um pregador, ou seja num ministério na igreja, mas cara, não se dá com os pais, não perdoa os pais, não perdoa os avós, ou houve abuso de autoridade, ou abuso sexual, ou não proveram, ou abandonaram a mãe, ou a mãe abandonou o pai, os seus pais. Perdoa eles como Deus tem te perdoado em Cristo Jesus. Tiago 2,13. Juízo sem misericórdia será para com quem não exercer misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você poderia julgar, você está julgando seus pais e avós pelos erros que cometeram. Não, juízo sem misericórdia será sobre a sua vida se você não exercer misericórdia. Como? Cuidando da sua própria família, perdoando seus pais e avós, o seu contexto familiar. Perdoa! Quando a gente perdoa, a gente lembra o bem recebido. Lembra que comida que veio no teu prato, de alguma forma eles proveram. Roupa, estudo. Erraram sim, mas na luz que tinham, eles exerceram um cuidado, uma atenção, deram. Hoje você é o que é, porque de alguma forma eles te protegeram de morte, de não sei mais o que lá tudo. Retribuir o bem recebido dos seus pais e avós. Se você ama a Deus, não tem como, tem que amar o seu próximo, o mais próximo. Aqui nesse versículo, os pais e os avós, você deve perdoar, exercer misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa misericórdia que Deus tem para com você, você deve exercer dentro da sua própria família. Esse é o amor que não pode esfriar. E aí o versículo 8 diz, ainda em 1 Timóteo 5, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, olha que palavra dura, presta atenção no versículo, negou a fé. E é pior que o descrente. Uau, o assunto de família é coisa séria. O meu testemunho, o testemunho de Cristo na minha vida, poder dizer, não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aonde em primeiro lugar eu tenho que cuidar? É na minha própria família, no meio dos meus parentes, tios, primos, mas especialmente na minha própria família, meus pais, avós, como nós vimos lá, ou marido, mulher, e pais e filhos, filhos e pais. Esse é o primeiro lugar que eu vou provar a minha fé, que eu amo a Deus, é esse amor que me move a amar a minha própria família, a me entregar a sofrer por amor a eles. Se tiver que sofrer, eu decido sofrer, mas eu não vou fazer sofrer. Eu decido apresentar meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu quero experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse livro que vai sair agora, o Dom de Língua, eu mostro muito bem isso. Nós vamos produzindo morte, reclamando, murmurando, amaldiçoando quem está em nossa volta, primeiramente a nossa própria família. Isso tem que mudar. Se você quer se preparar para a volta de Jesus, a igreja de Jesus, ele está santificando. Cristo está santificando a sua igreja pelo lavar da água mediante a palavra. É isso que nós estamos fazendo nessa série de vidas, dando oportunidade de Cristo santificar a sua vida, o seu casamento, a sua família, para te apresentar você e sua família como parte da igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Apresentar o seu matrimônio, o seu casamento honrado, o seu leito conjugal puro. Isso é amar a família. Então, tudo isso é muito sério, queridos. Muito sério. Se você quer provar sua fé, cuida da sua família. Cuida do seu testemunho ali. Ame a Deus e prove que você ama a Deus amando a sua família.
cuidando da sua família, do seu testemunho, possa dizer você para seus parentes, sua família, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Esse é o amor que não pode esfriar. É isso que vai definir a nossa fé e que nós somos crentes. Vou fechar de novo. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, olha o que a Bíblia diz, não sou eu, negou a fé e é pior que o descrente. Nunca deixe esfriar o amor dentro da sua família. Deus é amor. Então, vamos continuar no próximo vídeo. Mais sinais da volta de Jesus, mais profecias bíblicas a respeito dos casamentos e das famílias como sinais dos últimos dias. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, querido.